a gente começou a estudar a solução de problemas envolvendo linhas de transmissão através da notação circuitual. Então, a gente inicialmente viu como definiu, o que está por trás da definição da resistência, condutância, impedância, indutância, capacitância por unidade de comprimento. E mais importante de tudo, a gente viu que o cálculo que é dado pela conta 1/2 de V vezes o conjugado complexo da corrente I, isso é a mesma coisa que integrar o fluxo do vetor de Poynting através da seção reta da linha de transmissão. Então, isso vai permitir que a gente resolva problemas envolvendo linhas de transmissão, onde esse modo quase TM propaga de uma maneira muito simples, através do conceito de tensão e corrente, e, consequentemente, através do conceito de impedância e admitância, onde a impedância é simplesmente a razão entre a tensão e a corrente, como sempre, e a admitância é o inverso dessa razão. Então, nós vamos poder usar esses conceitos para resolver uma série de problemas nas próximas aulas em linhas de transmissão. E, ao mesmo tempo, ao sabermos que 1/2 de VI conjugado nada mais é do que a integração do vetor de Poynting, do fluxo do vetor de Poynting na seção reta, nós também vamos poder usar conceitos de conservação de energia. Então, nós vamos ter duas possibilidades. Podemos resolver os problemas utilizando os conceitos de circuito, tensão e corrente, ou podemos utilizar o conceito de onda incidente, onda refletida, através do coeficiente de reflexão. Então, dependendo do enunciado, dependendo do tipo de problema, ora vai ser mais interessante resolver o problema utilizando o conceito de tensão, corrente e impedância, ora vai ser mais interessante utilizar o conceito de coeficiente de reflexão, como a gente viu em ondas planas, quanto que incide, quanto que reflete, etc. Isso vai depender do problema. Então, aqui, só fazendo uma rápida revisão, o Heaviside, no século XIX, utilizando conceitos físicos muito parecidos com o que a gente viu anteriormente, chegou nesse modelo para a linha de transmissão através de parâmetros distribuídos. A indutância L por comprimento de onda que você vê aqui representa a energia média armazenada no campo magnético. A capacitância representa a energia armazenada no campo elétrico, a condutância representa as perdas no dielétrico e essa resistência representa as perdas nos condutores. E através desse quadripolo, a gente mostrou na aula passada que a gente chega, vou andar um pouco mais rápido, mas a gente chega rigorosamente nas mesmas expressões que já tínhamos obtido anteriormente para a onda de tensão e para a onda de corrente, onde, neste caso, a constante de propagação, K, não vai ser mais igual a ômega raiz de μ epsilon, caso o condutor não seja perfeito. Havendo perdas no condutor, e na prática essas perdas sempre existem e devem ser sempre consideradas, esse K ao quadrado, apesar do símbolo continuar sendo o mesmo, não é mais o ômega raiz de μ epsilon. Mas não tem importância, porque agora a gente sabe representá-lo utilizando esses parâmetros de circuito distribuídos ao longo da linha de transmissão. Repare que é a mesma fórmula que a gente já tinha obtido antes. E, substituindo as soluções da onda de tensão e da onda de corrente nas equações do telegrafista, a gente obtém também relações para as amplitudes da onda de tensão e da onda de corrente. E não é surpresa nenhuma descobrir que é a mesma relação já obtida antes. E essa relação é chamada impedância característica da linha de transmissão. Caso particular é a onda plana propagando no espaço livre. Essa impedância característica seria a própria impedância intrínseca do meio dielétrico. Aqui não depende só do meio dielétrico, depende também da geometria dos condutores, ou seja, depende da geometria da seção reta da linha de transmissão.
para nós, a partir desse momento, não interessa, porque sabemos agora representar essa impedância característica através dos parâmetros distribuídos da linha de transmissão. Essa impedância característica representa a razão entre a amplitude da onda de tensão pela amplitude da onda de corrente incidente, direção positiva, mais, que tem o valor com sinal trocado igual ao da razão para a onda refletida. E, a partir desse momento, a gente não precisa mais se preocupar com as amplitudes da onda de corrente. Elas são dadas através da impedância característica e das amplitudes da onda de tensão. Então, o problema de determinar essas ondas de tensão e de corrente, e, consequentemente, a transferência de potência de um lado para o outro, vai estar resolvido a partir do momento em que a constante de propagação K e a impedância característica Z0 forem conhecidas e as condições nos extremos da linha de transmissão, que vão nos dar as amplitudes da onda incidente e da onda refletida. Uma vez conhecidas essas amplitudes, o problema está resolvido. Você conhece a onda de tensão e, consequentemente, a onda de corrente em qualquer ponto, em qualquer posição da linha de transmissão, e, consequentemente, você é capaz de calcular o fluxo do vetor de Point em qualquer posição ao longo da linha, simplesmente fazendo o produto 1 meio de VI conjugado. Alguma pergunta até o momento? Então? Não, estou tranquilo. Obrigado. Prosseguindo, no curso a gente vai usar, como no livro, né, nos livros, uma geometria geral para representar a linha de transmissão. A gente vai desenhar essa linha de transmissão como sendo uma linha feita por cabos bifilares, né? Duas linhas, dois condutores, um paralelo ao outro, mas não é obrigado a ser dessa maneira. Estou aqui passando as figuras que eu falei da geometria antes do resto, mas está aqui, ó. Isso aqui para a gente vai ser a nossa linha de transmissão. Mas a teoria não se resume só a linhas bifilares. Isso vale para qualquer linha de transmissão, propagando esse modo quase TM. Quase TM, porque as perdas nos condutores serão consideradas. Tá? Então, tendo numa ponta a carga, que aqui nas notas de aula vai ser representada por Z índice C, e na outra ponta, o gerador, que aqui vai ser representado por esse circuito idealizado. Tensão de circuito aberto VG e impedância interna ZG. Essa linha de transmissão vai ter um tamanho L entre a carga e o gerador. E por motivos que só ficam claros na medida em que a gente vai resolvendo os problemas, é interessante colocar a origem do sistema de coordenadas em cima da carga. Ou seja, colocar o Z igual a 0 em cima da carga. Consequentemente, o gerador vai estar em Z igual a menos L. Porque também é convenção colocar a direção de propagação Z direcionada para a carga. Ou seja, a gente vai chamar a onda incidente, aquela que propaga na direção Z, a onda que propaga na direção da carga. E onda refletida, aquela que é refletida pela carga indo na direção do gerador. Mas aí a gente ia precisar lidar com posições coordenadas negativas. Já que o Z igual a 0 está para cá, e o Z positivo aponta na direção da carga, as coordenadas daqui para trás seriam todas negativas. Então, o pessoal, ao invés de fazer isso, e ao invés de mexer no sentido do eixo Z, que seria talvez a solução mais óbvia, né? Mas para manter o eixo Z apontando na direção da carga, a convenção geralmente é definir uma outra coordenada, que aqui vai ser a coordenada S, não confundir esse S com o vetor de Poynting, não tem nada a ver. É a coordenada S que simplesmente é igual a menos Z. S é igual a menos Z. De maneira que o S igual a 0 continua sendo aqui, a origem do sistema de coordenadas vai ser em cima da carga,
e o S aponta na direção do gerador, de maneira que agora, utilizando essa coordenada, as distâncias a partir da carga vão ser todas positivas. E, simplesmente, nas ondas de tensão e de corrente, a gente faz a troca. Antes disso, então, em cima da carga, vamos ter a tensão e a corrente em S igual a zero, e lá no gerador, a tensão e a corrente em S igual a L. Observe que os valores da tensão, o valor da tensão em S igual a L, não é necessariamente igual ao valor da tensão em S igual a zero, nem a corrente em S igual a zero tem o mesmo valor da corrente em S igual a L. Então, cuidado que isso aqui não é um circuito da maneira como você conhece usual, da maneira usual. Não estamos lidando com tensão e corrente, sim uma onda de tensão e uma onda de corrente. Elas dependem da posição, elas variam com Z. Ou seja, a partir de agora elas variam com S. Então você vai ter variações dos valores ao longo da linha de transmissão. Isso é algo para você ir se acostumando. Isso aqui não é o circuito usual e você está acostumado a mexer na teoria de circuitos e na teoria de eletrônica, no laboratório de eletrônica. Esses parâmetros agora são distribuídos, não são mais concentrados. E aí sim, como eu estava dizendo, a gente continua representando as ondas de tensão e corrente da maneira usual, apenas trocando a coordenada Z pela coordenada menos S. Então agora E elevado a mais JKS é a onda incidente propagando na direção da carga. E E elevado a menos JKS é a onda refletida propagando na direção do gerador. Idem para a nossa onda de corrente. Então, como a gente viu, um meio de VI conjugado nos dá a potência, o fluxo de potência através da seção reta da linha de transmissão na posição S, onde o cálculo estiver sendo feito. Então, e você sabe que potência não precisa ser calculada só através de tensão e corrente. A gente também pode utilizar a razão entre elas, a impedância, para fazer esse cálculo de corrente. Um meio de Z módulo do I ao quadrado. Isso pode ser utilizado, por exemplo, para calcular potência. Além disso, uma das preocupações que a gente vai ter aqui no curso é saber quais as condições para podermos transferir a máxima potência para a carga. Por exemplo, essa carga podia ser uma antena. Transferir a máxima potência para a carga, para a antena, nessa situação, seria fazer com que a antena irradiasse a maior quantidade de potência possível, consequentemente, a maior quantidade de informação. Aumentar a amplitude da informação e talvez isso melhore a razão sinal-ruído lá na frente no receptor. Então, essa eficiência de energia, o como fazer para transferir a máxima potência para a carga, é fundamental em comunicações. E você já conhece da teoria de circuitos, que isso é visto em termos de casamento de impedância. Então, o conceito de impedância ele é muito útil na solução de vários problemas em linha de transmissão. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Definir impedância, depois definir o inverso dessa impedância, que é a admitância, e, por fim, por último, definir o conceito de coeficiente de reflexão, da mesma maneira, com o mesmo objetivo que já foi visto, já foi utilizado na teoria da incidência de ondas planas numa interface entre dois meios distintos. Aqui, o meio distinto vai ser a carga, ou seja, como a onda incidente se comporta quando atinge a carga, não havendo casamento de impedância, parte dessa energia é refletida de volta. Então, isso vai ser caracterizado por um coeficiente de reflexão. E dependendo do problema, tem hora que é mais interessante resolver o problema usando impedância, ora usando o coeficiente de reflexão. Então, na aula de hoje, vamos definir impedância, admitância e o coeficiente de reflexão. Então, a partir de agora,
definição de impedância, você que é quase um engenheiro eletricista sabe tão bem quanto eu que impedância é simplesmente a razão entre a tensão e a corrente. No nosso caso, vai ser a razão entre a onda de tensão e a onda de corrente. Ou seja, essa impedância, ela varia com a posição. Dependendo de onde você estiver, o quão afastado da carga você estiver, você vai observar essa razão com valores diferentes. Logicamente que vai depender não só das características da linha de transmissão, mas também da carga que você vai colocar no final dessa linha de transmissão. Então, antes de chegar na fórmula final, por definição, é a razão, a impedância é a razão entre a onda de tensão e a onda de corrente. E aí não é a onda de tensão e a onda de corrente incidente ou refletida. A razão entre a onda de tensão e de corrente incidente e refletida, a gente já viu antes, é a impedância característica da linha de transmissão. Então aqui nós não estamos definindo a impedância característica da linha de transmissão, isso já foi definido. A impedância característica da linha de transmissão é a razão entre V0 mais e I0 mais. Ou é a razão entre menos V0 menos e I0 menos. Aqui não. Aqui impedância, por definição, é a razão entre a onda de tensão total, incidente mais refletida, dividida pela onda de corrente total, incidente mais refletida. Mas, reescrevendo essa equação, inclusive em termos da impedância característica da linha de transmissão, vamos ter uma fórmula no final dessa transparência mais interessante do que essa para resolver os problemas. Então, uma vez entendida a definição de impedância, daqui para frente o resto é simplesmente álgebra, fazer conta até chegar numa fórmula mais apropriada. Até o momento, alguma pergunta? Não. Então, até o final da transparência, simplesmente vamos manipular essa relação. Então, eu comecei substituindo as amplitudes da onda de corrente pela relação entre as amplitudes da onda de tensão e a impedância característica. Eu reescrevi a expressão da onda de corrente. Como ela aparece no denominador, o inverso de Z0 aqui aparece no numerador, Z0. E agora eu tenho tudo em função das amplitudes da onda de tensão, incidente e refletida. Mas a gente vai ver que a gente vai conseguir eliminar essas amplitudes e chegar numa fórmula mais apropriada. Então, tudo que eu fiz aqui foi simplesmente passar o V0 mais para fora em evidência, tanto no numerador como no denominador. E aí o V0 mais corta com o V0 mais, ele não aparece aqui fora, mas aqui vai ficar V0 menos dividido por V0 mais, tanto no numerador como aqui embaixo no denominador. Mas sabemos que sobre a carga, nós temos uma informação útil aqui na posição S igual a zero, sobre a carga. A gente sabe que na posição S igual a zero, quanto vai dar a razão entre V e I? Sobre a carga, quanto vai dar a razão V sobre I? V de S igual a zero dividido por I de S igual a zero. Quanto vai dar? Hein, Kaique? Essa é a impedância, vai ser a própria carga. Exato. A própria carga não, é a impedância Da carga. Exatamente. Sim. Então, essa informação vamos trazer aqui para a equação. A gente sabe que em S igual a zero, essa impedância tem que ser a impedância da carga, que é dada por essa expressão mais apropriada aqui embaixo, simplesmente fazendo S igual a zero.
Em todas as exponenciais, quando o argumento for nulo, a exponencial dá 1. Então, a carga, ela também é igual a essa relação aqui, ó. E através dessa relação, a gente consegue reescrever, vamos reescrevê-la de tal maneira a ter a razão V0 mais, ou melhor, V0 menos sobre V0 mais, em função do valor da impedância da carga que você tem no final da linha e em função do valor da impedância característica daquela linha de transmissão. Ó. Então, reescrevendo essa última igualdade, não é difícil, é bem simples, a gente consegue obter essa relação. Ó. V0 menos dividido por V0 mais é dado por essa razão aqui. Ó. Inclusive, vou antecipar que isso daqui, mais tarde, vai ser definido como o coeficiente de reflexão sobre a carga, ou seja, a razão entre a amplitude da onda refletida e da onda, a onda de tensão refletida pela onda de tensão incidente. Esse aqui vai ser o coeficiente de reflexão. A gente vai definir isso mais tarde. Por enquanto, a gente não precisa se preocupar ainda com isso. Então, eu vou pegar essa relação e substituir aqui, ó, tanto no numerador como no denominador. E aí chegamos nessa expressão grande. Ainda não é a melhor forma de escrever essa impedância. O que a gente faz no próximo passo é juntar os termos de ZC para um lado e os de Z0 para o outro. E aí repara, no termo, por exemplo, só vou fazer para um, ó. No numerador aqui, ó, onde tem Z0, vai ter uma exponencial E elevada a JKS menos E elevada a menos JKS. Isso daí vai dar menos, aliás, mais 2 vezes J seno de KS. Então, juntando os termos onde aparece ZC de um lado e Z0 do outro, tanto no numerador como no denominador, a gente consegue reescrever desse jeito. Por exemplo, aqui vai aparecer cosseno de K vezes S. Aqui também. Enquanto que aqui, ó, por causa do sinal de menos, vai aparecer 2J seno de K vezes S. Passando o cosseno para fora em evidência, aqui vai ficar seno dividido por cosseno, que vai dar tangente. Então, no final, a gente consegue, com um pouco mais de manipulações, chegar nessa fórmula mais apropriada para representar a razão entre as ondas de tensão e de corrente ao longo da linha de transmissão. Essa razão entre tensão e corrente, como já foi antecipado, depende da posição, ó. Mas não apenas da posição, e sim da posição multiplicada por K. Se a linha não tiver perdas, depende da posição em relação ao comprimento de onda. Porque se não houver perdas, K é 2π sobre lambda. Se houver perdas, a conta é um pouco mais complicada. Com as calculadoras de hoje, esse cálculo não é tão ruim assim. Depende também da impedância característica da linha de transmissão, Z0, e depende também da impedância da carga que você tem no final da linha de transmissão. Observe que essa impedância não é só a impedância da carga. Lógico, só fazer as contas. Quando S for igual a zero, isso aqui vai dar ZC, como era esperado, como tem que ser. Mas na medida em que S varia, isso daqui também vai variar com a posição. E a gente vai ver algumas dessas características nas próximas transparências, antes de definir o inverso da impedância, que é a admitância. Alguma pergunta por enquanto? Não. Então tá lá a fórmula da impedância. Lembrando que isso daqui é a razão entre a onda de tensão completa, total, incidente mais refletida, dividida pela onda de corrente total, incidente mais refletida, que pode ser usada, dependendo do problema, para calcular potência.
como se fosse um circuito. Porém, um circuito onde essas relações variam com a posição. Variam com a distância S em relação à carga. Então, casos particulares. Não tem muito objetivo isso daqui, mas se a linha de transmissão terminar num curto, ou seja, por definição, um curto tem impedância nula. Seria você pegar os dois condutores aqui no final e juntar um no outro. Se fosse um cabo coaxial, é equivalente a você pegar um disco metálico e grudar ali, ó, de maneira a curto-circuitar, né? Juntar o mesmo potencial, o condutor interno ao condutor externo. Então, nesse caso, a impedância da carga é nula, por definição, já que é um curto. Consequentemente, se você fizer o ZC nulo nessa expressão, você vai ter J Z0 tangente de KS. Ou seja, se a sua linha de transmissão estiver terminada num curto e ela não tiver perdas, ou seja, se Z0 e K forem reais, você vai ter uma impedância puramente reativa ao longo da carga. E aqui, ó, lembrando que essa impedância representa a razão entre a onda de tensão e de corrente. Se a gente fosse desenhar graficamente a amplitude dessas ondas de tensão e de corrente, no caso da linha terminada em curto, a gente ia ter uma figura parecida com essa. Cada linha que aparece aqui é a foto do comportamento dessa onda com o tempo. Então, ao longo do tempo, elas formam essas envoltórias. As azuis são as tensões, é a onda de tensão, as envoltórias da onda de tensão, e vermelho de corrente. Então, repara, se aqui é um curto, a tensão aqui é zero, por isso que você tem isso daqui. Ó. A tensão é zero, a corrente é máxima. E aqui a impedância é igual a zero, como tinha que ser. E ela volta a ser nula em alguns pontos. Ó. Aqui a impedância volta de novo a ser nula. Aqui ela volta a ser nula. Aqui ela volta a ser nula. Então você já está vendo, até por causa da variação com tangente, que a gente espera uma periodicidade no comportamento dessa impedância, caso a linha não tenha perdas, caso o K seja puramente real. E nós temos nessa situação uma onda puramente estacionária. Nessa condição, nenhuma potência é passada para a carga. Lógico, ela é um curto. Toda a potência refletida de volta, nós temos uma onda estacionária dentro dessa linha de transmissão. Toda a potência incidente é refletida de volta. A amplitude da onda de tensão refletida é igual em módulo é igual a da onda incidente. Por outro lado, podemos definir um aberto, né? Embora não seja tão simples de ser realizado em alta frequência, mas o inverso do curto é o aberto. Oh, perdão, antes disso, então observe que se o K for real, a periodicidade é de lambda sobre 2. Lembrando que K, se não houver perdas, K é real e igual a 2π sobre lambda. Por isso que a periodicidade é de lambda sobre 2. Dessas envoltórias aqui. Alguma pergunta? Não. Ainda não está muito claro de por que definiu o S e o Z do jeito que está, mas Porque definir a origem aqui é convenção. Sim. Não vai fazer diferença nenhuma. É convenção. Ele só resolveu, porque boa parte dos problemas são resolvidos em cima da carga. Então,
convencionou-se deixar o S igual a zero, como o início do sistema de coordenadas em cima da carga. E aí a coordenada S apontando crescendo, né, na direção do gerador. É uma convenção, não vai atrapalhar em nada para a gente. Tranquilo? Tranquilo. O inverso do curto é o aberto. Então, no caso do aberto, a impedância da carga tende para o infinito. Como impedância, em princípio, é um valor complexo, esse infinito pode ser tanto a parte real como da parte imaginária. Então, não importa. É a intensidade, o módulo, essa impedância vai para o infinito. Isso vai gerar para nós um aberto. Se essa intensidade do ZC for para o infinito, então o termo que vai ficar vai ser esse daqui, ó. E aí o inverso de J é menos J, e o inverso de tangente é cotangente. Então, esta é a fórmula da impedância quando, por definição, a linha de transmissão estiver terminada em aberto. E aí, repara que há uma mudança no comportamento. Agora não é mais a tensão que anula na posição S igual a zero. Num aberto, quem é zero é a corrente. Então, vai haver aí um deslocamento nas posições dessas envoltórias de tensão e corrente. Agora, quem é zero sobre a carga é a corrente, enquanto que a tensão em azul, ó, é máxima. Ou seja, onde antes nós tínhamos nulos de tensão, agora temos nulo, ó, antes era um nulo de tensão, agora passamos a ter um nulo de corrente. Há uma inversão de nulos, o que era antes nulo de tensão, agora passa a ser nulo de corrente e vice-versa. Mas a periodicidade continua sendo lambda sobre 2. A periodicidade das envoltórias. Tranquilo? Alguma pergunta até o momento? Não, tá tranquilo. O caso particular, que talvez seja o mais importante aqui para nós, é quando ocorre o tal casamento de impedância. Por definição, a impedância da carga vai estar casada com a impedância da linha de transmissão quando o valor de ZC for igual ao valor de Z0. Repare que é igual e não igual ao conjugado. É ZC igual a Z0. Essa é a definição de casamento de impedância para as linhas de transmissão. Desculpa, antes de falar da linha casada, a gente vai discutir aqui a periodicidade. Tá? Então a gente já tinha observado a periodicidade na figura anterior, mas a gente viu essa periodicidade para o curto e para o aberto. Então agora vamos estudar a periodicidade de uma maneira geral. Então, antes de falar na linha de transmissão, na impedância para carga casada, vamos falar sobre a periodicidade da impedância. Isso que a gente vai falar só vale quando o K for real, quando o K for igual a 2π sobre lambda, ou seja, para a linha sem perdas. Se o K não for real, essa periodicidade não se verifica, tá? Porque você passa a ter uma tangente na expressão anterior com valor complexo. E aí essa periodicidade se perde. Então isso daqui só vale para K real, ou seja, linha totalmente sem perdas, ou então linha com perdas muito baixas. Aí você mais ou menos diz que isso daqui continua válido. Mas, matematicamente falando, só vai ocorrer se esse K for real, ou seja, se a linha de transmissão não tiver perda alguma. Então, repara, eu peguei aqui, ó, e vamos fazer a conta. O que acontece se eu variar a posição onde eu estou fazendo o cálculo da impedância de um múltiplo de lambda sobre 4? Que eu vi na figura anterior, uma periodicidade do envelope de lambda sobre 2. Então, vamos colocar aqui lambda sobre 4 e ver o que acontece. Então, o que eu fiz aqui na fórmula? Simplesmente eu peguei o S
e substituir por S mais múltiplo de lambda sobre 4. Se a linha não tiver perdas e o K for real, então K vai ser igual a 2π sobre lambda. Então, se você multiplicar 2π sobre lambda por isso daqui, ó, vai dar um múltiplo de π sobre 2 no lugar. E aí, utilizando identidades trigonométricas, repara que aqui você tem tangente de A mais B. Então, usando as identidades trigonométricas, eu vou reescrever essa tangente em termos das tangentes do primeiro termo e aquelas do segundo termo. Então, tangente de A mais B é tangente de A mais tangente de B, dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Você aprendeu isso na escola, para o Enem. Só que aqui, ó, o B é múltiplo de π sobre 2. Então, por exemplo, tangente de π sobre 2 vai para o infinito. E aí você vai ter o inverso de tangente de KS. Perdão. O tangente de π sobre 2 vai para infinito. Tangente de 90 graus é infinito. Perfeito. Então, por exemplo, se o m for ímpar, m igual a 1, m igual a 3, m igual a 5, isso daqui equivale a uma tangente indo para o infinito. E aí vai ficar o inverso desse termo, menos o inverso do tangente de KS. Só que o tangente de KS é cotangente. Então, se o m for ímpar, essa tangente é igual a menos cotangente de KS. Por outro lado, se o m for par, a tangente de múltiplo de π sobre 2 é zero. E vai ficar tangente de KS. Observe que m par significa aqui em cima múltiplo de lambda sobre 2. Ou seja, toda vez que o S variar de um múltiplo de lambda sobre 2, a impedância passa a ter o mesmo valor. Foi o que a gente viu na transparência lá atrás. O envelope das ondas de tensão, os envelopes, né, das ondas de tensão e corrente com periodicidade de lambda sobre 2. Agora, quando o m for ímpar, ou seja, no meio do caminho, acontece uma coisa interessante, que não é fácil visualizar, a não ser quando a gente substitui essas relações aqui em cima na fórmula da impedância. Então, se o m for par, ou seja, toda vez que a posição variar de um múltiplo de lambda sobre 2, tanto para frente como para trás. Repara que esse m pode ser positivo, S aumentando, o m pode ser negativo, S diminuindo. Então, não importa se você está caminhando na direção do gerador ou na direção da carga. Toda vez que a posição onde você observa a impedância variar de um múltiplo de lambda sobre 2, a impedância nessa nova posição tem o mesmo valor da impedância naquela posição S, onde você está fazendo o cálculo no início. E entre esses dois pontos, no meio, quando nessa fórmula o m for ímpar, você tem a impedância com o valor inverso multiplicado por Z0 ao quadrado. Por enquanto, isso não faz... Enfim, é uma observação que estamos fazendo, mas você não está vendo grande utilidade, por enquanto, nessa informação. Mas mais adiante, quando a gente for resolver os problemas usando o ábaco de Smith, essa característica aqui, ó, da impedância vai ser útil mais tarde, quando formos estudar a carta de Smith. Então, por enquanto, estamos antecipando essa informação. Então, eu fiz aqui um gráfico, uma figurinha, só para ressaltar. Você tem aqui uma certa posição S arbitrária. Toda vez que você anda de um múltiplo de lambda sobre 2, a impedância volta a ter o mesmo valor. E isso vale tanto caminhando na direção do gerador,
como também vale caminhando na direção da carga. E no meio do caminho, essa impedância, ó, tem um valor que é proporcional ao inverso que ela tinha nessa posição aqui. Logo, em vermelho, observação em vermelho. Se a linha de transmissão não tiver perdas e K for igual a 2π sobre lambda, a impedância possui uma periodicidade de lambda sobre 2. A gente tinha observado isso na transparência anterior para a linha terminada em curto ou em aberto, mas na verdade essa periodicidade vale para qualquer situação, desde que a linha não tenha perdas. Alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Essa informação vai ser útil mais tarde, quando formos estudar, resolver problemas utilizando a carta de Smith. Então, antecipando uma informação importante mais adiante. Agora sim, o que acontece quando você tem uma terminação casada? Então, o que é uma terminação casada? É quando a impedância da carga é igual à impedância característica da linha de transmissão, ZC igual a Z0. Observe que não é o conjugado complexo. A gente não está falando que a impedância tem que ser o conjugado complexo da impedância característica da linha de transmissão. Está dizendo que tem que ser igual. Igual. Caso a linha não tenha perdas, Z0 vai ser real, então a carga tem que ter também um valor puramente... a impedância da carga tem que ser puramente resistiva. Mas isso daqui é válido mesmo quando houver perdas, mesmo quando o Z0 tiver um valor complexo. Então, por definição, quando o ZC tiver o mesmo valor de Z0, nós temos uma carga casada com a linha de transmissão. E aí, olha só o que acontece. O numerador e o denominador são iguais. Um corta com o outro e ZS é igual a Z0. Ou seja, a impedância ao longo da linha de transmissão não varia com a posição. Não depende da posição S. Não depende de KS. Quais as vantagens de você ter uma carga casada com a linha de transmissão? Pergunta para o Kaique. Qual a vantagem do ZS não variar com a posição? Tô pensando, peraí. Imagina um sinal, imagina que você vai transmitir informação de um transmissor para uma antena. Então, o seu transmissor, o seu rádio, é o gerador. A sua carga é a antena. E entre um e outro tem essa linha de transmissão. A informação que você vai passar para o outro lado, ela é composta de um único tom senoidal? Uma única frequência? Não. Não. É um sinal que ocupa uma certa largura espectral, onde cada termo dessa informação possui uma frequência diferente, consequentemente possui um comprimento de onda diferente. Então, qual é a vantagem de você ter um comportamento que não depende do comprimento de onda? Porque você vai ter que cortar essa linha de transmissão. Essa linha de transmissão vai ter um tamanho L fixo entre o rádio e a antena. Então, qual é a vantagem de você ter uma situação onde a impedância não vai depender desse comprimento de linha de transmissão, de cabo coaxial, por exemplo, e pior, é o comprimento em relação ao comprimento de onda, é o tamanho L da linha de transmissão em relação ao comprimento de onda. Qual é a vantagem? A impedância não variar com essa. Oi? Senão vai ter que casar onde você vai colocar a antena com o comprimento de onda da frequência que está querendo transmitir. Ou seja, e no final das contas, você diminui
a distorção do sinal que é transmitido, que é passado para a carga. Sim. Porque todos vão chegar com a mesma relação. Já que o Z0, ou melhor, perdão, o Z0 não, mas o ZS não varia com a posição. Então, dado o tamanho L em relação... Como isso aqui não vai depender do comprimento de onda, a impedância vai ser sempre a mesma, independente da frequência. E isso vai diminuir a distorção do sinal que é passado para essa antena, para essa carga lá no final. Além disso, como você acabou de dizer, você vai ter que casar isso para todas as frequências daquele sistema de comunicação. Então, esse comportamento também ajuda a fazer o casamento entre o gerador, o transmissor, o rádio e a linha de transmissão. Já que, independente do tamanho L relativo ao comprimento de onda, lá em cima do gerador, a impedância vai ser sempre a mesma, independente do valor do KS. Então, temos aqui duas vantagens óbvias de se ter esse casamento, se for possível, né? Porque uma coisa é você escrever ZC igual a Z0, outra coisa é você fazer isso acontecer. Então, vamos nos preocupar aqui em o que acontece se você conseguir fazer com que o ZC seja igual ao Z0. Em princípio, facilita a máxima transferência de potência do gerador para a linha de transmissão. Bastando que o gerador tenha a impedância interna dele casada com Z0, casada com a linha de transmissão. Porque independente do tamanho da linha, lá no final, lá em cima do gerador, o final, no caso, é lá do outro lado, no gerador. A impedância vai ser Z0. Então, por exemplo, deixa eu ver se você se lembra. Você fez o laboratório de comunicações, Kaique? Fez. Fez, não fez? Você lá trabalhou, então, com aquele equipamento, era o analisador de espectro. Você também trabalhou com o gerador de sinais. Você lembra o que estava escrito lá no analisador de espectro, em cima do lugar onde você enfiava o cabo coaxial? Tinha a impedância De do quanto? canal, Isso, de 50 quanto? ohms. 50 ohms. A impedância 50 ohms, ela é muito usual, ela é corriqueira em VHF e UHF. Ou seja, você vai comprar um equipamento, seja o analisador de espectro, seja o gerador de sinais, que tenha uma impedância interna igual a 50 ohms. E, consequentemente, para fazer as experiências, tinha lá um cabo coaxial. Adivinha qual era a impedância característica daquele cabo coaxial? 50 ohms. 50 ohms. Beleza? E com isso você consegue o casamento, não só do outro lado, junto ao analisador de espectro, que tinha 50 ohms, mas também, ó, como a impedância, se a carga estiver casada lá no final da linha, com a linha de transmissão, independente do tamanho, em cima do gerador, a impedância também vai ser 50 ohms. Então, se você comprar todos os equipamentos para 50 ohms, ou enfim, o que for, e o cabo coaxial também com 50 ohms, você tem aí a máxima transferência de, se não tiver perdas, né? A máxima transferência de potência de um lado para o outro. Então, em princípio, porque falar é fácil, fazer é difícil. Em princípio, o casamento de impedância facilita a máxima transferência de potência. Além disso, olha que bacana. Lembra que lá atrás definimos a razão entre V0 menos e V0 mais como sendo isso? Que eu falei que mais adiante a gente vai definir isso como sendo o coeficiente de reflexão sobre a carga? Ora, se a impedância ZC for igual a Z0, essa razão é nula. Ou seja, V0 menos é igual a zero. Ou seja, você não tem onda refletida. Transferência de potência máxima. Toda a potência, toda a energia incidente é passada para a carga. É por isso que a gente chama isso de terminação casada. Idealmente, nada é refletido de volta. E nesse caso, a impedância ao longo da linha de transmissão
tem sempre o mesmo valor, Z0. Ou seja, se a terminação estiver casada com a linha de transmissão, não haverá, idealmente, não haverá onda refletida pela carga. Toda a potência incidente é passada à carga. Nesse caso, o coeficiente de reflexão é igual a zero. Nada é refletido. Alguma pergunta? Não. Beleza? Uhum. Bom, com isso a gente viu o essencial de impedância, ainda sem resolver problema algum. Então, antes de prosseguir com a definição do coeficiente de reflexão, vamos falar rapidinho da admitância. Como a admitância, por definição, é o inverso da impedância, o que a gente vai ter aqui é basicamente o que aconteceu antes, só que invertido, tá? Mas antes disso, vamos tentar justificar por que estudar a admitância. Não basta a impedância, porque nos problemas que a gente vai resolver mais adiante, nós vamos ter situações onde você vai ter linhas de transmissão em paralelo. Ou seja, de uma linha de transmissão podem sair várias outras linhas ligadas em paralelo ou em série com a linha original. Matematicamente falando, a possibilidade é que essa ligação seja em paralelo ou em série. Mas na prática, depois a gente vai falar sobre isso, quando chegar na hora, é mais fácil realizar essas saídas de outras linhas a partir de uma original em paralelo do que em série. Para antecipar, é só você imaginar, Kaique, uma linha bifilar. Como é que você faz para as linhas saírem em paralelo? Simplesmente você liga os condutores de cima dessas linhas ao condutor de cima da original e os condutores de baixo aos condutores de baixo da original. E elas estão todas saindo em paralelo. Agora, para colocar em série, repara que ia ser um pouco mais complicado. Você ia ter que fazer com que o condutor de uma fosse na outra, aí o de baixo da outra fosse na próxima, e em série até chegar no condutor de baixo da linha original. Realizar isso do ponto de vista mecânico, né, isso tem que ficar fixo, né? É mais difícil. É mais fácil fazer isso em paralelo. Mas, de qualquer maneira, você pode ter linhas de transmissão ligadas em série ou em paralelo. E, obviamente, se as linhas de transmissão estiverem ligadas em série, o que você acha que vai ser melhor para resolver os problemas? O conceito de impedância ou de admitância? Admitância. Em série. Impedâncias em série, você soma. Uhum. Então, quando você tiver as linhas em série, ligadas em série, vai ser melhor utilizar a o impedância. conceito de impedância. Em Quando paralelo, elas a admitância. paralelo, Uhum. a admitância. Então, você vai perceber mais adiante nos problemas que vamos resolver, que muitas vezes vai ser mais útil, vai ser mais simples resolver o problema utilizando a admitância ao invés da impedância. Por enquanto, vamos apenas definir e mostrar os casos particulares um pouco mais rápido, porque a gente já viu a impedância. Então, por definição, a admitância é a razão entre a onda de corrente total e a onda de tensão. Obviamente, é o inverso da impedância. E se você definir a admitância característica da linha de transmissão, Y0, que é simplesmente o inverso do Z0, né? O inverso do Z0 é o Y0, a admitância característica da linha de transmissão. E se você definir a admitância da carga, que é simplesmente o inverso do ZC, no final você vai ver, a gente não vai mostrar aqui, é fácil, a álgebra é muito simples, você chega nessa fórmula para a admitância em função da posição, da admitância característica da linha de transmissão e da admitância da carga. Repara que a fórmula tem o mesmo formato daquela da impedância. Só que aqui você troca as impedâncias, todos os termos trocados pelas admitâncias correspondentes.
Consequentemente, ó, como tem a mesma forma matemática, já vamos antecipar a periodicidade de lambda sobre 2. Então, da mesma maneira como a impedância, a admitância também tem aquela periodicidade de lambda sobre 2. Bom, casos particulares, antes disso, ó, então, YC nessa fórmula é a admitância da carga e Y0, por definição, é a admitância característica da linha de transmissão, o inverso do Z0. Bom, caso particular, linha de transmissão terminada em curto. Se no curto a impedância é 0, aqui é porque a admitância da carga vai para o infinito. E aí, se você olhar aqui em cima, nessa situação, a admitância, se não houver perdas, ou seja, se K e Y0 forem puramente reais, essa admitância é puramente reativa. E tem essa fórmula daqui, ó, que é o inverso da fórmula anterior da impedância quando a linha de transmissão termina em curto. Se a linha tiver terminado em aberto, é porque a admitância da carga, por definição, é nula. E aí, você tem esse outro comportamento para admitância, é um caso particular. A periodicidade é simplesmente você pegar o que já foi estudado para impedância e inverter. Ou seja, a admitância tem periodicidade de lambda sobre 2, e no meio do caminho, o valor é dado por isso daqui. Ele inverte multiplicado por y0 ao quadrado. E, finalmente, se a carga estiver casada com a linha de transmissão, a admitância não depende da posição e vai ser igual a y0. É justamente o inverso do caso estudado para impedância. Por isso que a gente andou aqui mais rápido. As observações são rigorosamente as mesmas feitas anteriormente, só que agora para admitância. Alguma pergunta? Não, tô tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Bom, então, dependendo do problema, e como você já viu que um meio de VI conjugado é a mesma coisa que calcular o fluxo do vetor de Point através da seção reta da linha de transmissão, alguns problemas vão ser resolvidos de maneira mais simples, utilizando o conceito de tensão corrente e, consequentemente, impedância e admitância. Ora, o problema vai ser mais facilmente resolvido utilizando o conceito de conservação de energia. Tantos de potência atingiu a carga, porém uma parcela foi refletida, quanto foi transmitido? É basicamente a mesma ideia, filosoficamente, né? Basicamente a mesma ideia daquele que a gente estudou na incidência de ondas planas na interface entre dois meios dielétricos distintos. Você tem a onda incidente, a onda refletida e, consequentemente, algo é transmitido para o outro lado. E a gente viu que esse cálculo da potência, o que é transmitido para o outro lado, o que é refletido, pode ser feito através do módulo do coeficiente de reflexão ao quadrado. Então, esse conceito de coeficiente de reflexão é muito útil na solução de certos problemas envolvendo linha de transmissão. Então, dependendo do enunciado, ora vai ser mais fácil resolver o problema utilizando impedância, por exemplo, ora vai ser mais fácil calcular o módulo do coeficiente de reflexão, elevar ao quadrado e achar a potência que é transferida para o outro lado. Então, vamos, antes de resolver os problemas, vamos definir o coeficiente de reflexão. Então, o coeficiente de reflexão é uma relação entre a tensão ou a corrente. Como uma está relacionada com a outra, pelo mesmo motivo que levou a gente a definir o coeficiente em função do campo elétrico, aqui a gente vai defini-lo em função da onda de tensão. Mas íamos chegar nos mesmos resultados
se a gente utilizasse a onda de corrente. Então, por convenção, por motivos históricos, a gente vai usar a onda de tensão como exemplo para definir esse coeficiente de reflexão. Mas o que a gente fizer para a onda de tensão vale também para a onda de corrente, é meramente uma convenção. Então, a gente viu antes que, se a impedância da carga for igual à impedância característica da linha de transmissão, nada é refletido. O V0 menos vai ser nulo. Caso contrário, você vai ter onda refletida e, consequentemente, a sua onda de tensão é dada por esse somatório. É o termo correspondente à onda incidente mais o termo correspondente à onda refletida. E, consequentemente, se isso acontece, é porque nem toda a potência é absorvida pela carga. Parte é refletida de volta na direção do transmissor, do gerador. Inclusive, na prática, se você não tomar cuidado, se você não tomar os devidos cuidados, essa potência que volta pode até queimar o seu equipamento. Então, você tem que tomar cuidado. É um assunto que nós não vamos tratar aqui no curso. Isso é visto, por exemplo, na matéria de micro-ondas, que o professor Cássio costuma oferecer no curso de graduação. Então, existem dispositivos para tentar impedir ou dificultar com que essa energia que volta, eventualmente, por algum defeito, a linha entrou em curto. Imagina, se a linha entra em curto, você já viu que toda a potência é refletida de volta. Isso pode queimar o gerador, o transmissor. Isso não acontece só em transmissão de energia elétrica, também acontece com os equipamentos de comunicação. Aqui a gente não vai entrar nessas observações técnicas, isso daí é visto na matéria de micro-ondas. Aqui a gente simplesmente vai, uma vez tendo a onda incidente e a onda refletida, nós vamos definir o coeficiente de reflexão como sendo a razão entre elas. A gente já tinha feito isso lá na onda plana, como sendo a razão entre a onda refletida e a onda incidente. Aqui vai ser em relação à onda de tensão. Então aqui tem até uma figura bacana que eu arrumei na internet. Ela ajuda a tentar entender melhor as características. Ela vai ser importante, em particular, na próxima aula, quando a gente definir a taxa de onda estacionária. Então, observe aqui com atenção, tá? Porque como você tem fasor variando com a posição, e lembrando que a variação com o tempo está implícita, então essas animações ajudam a gente a visualizar o que está acontecendo. Não se esqueça que tudo que nós estamos estudando varia com o tempo. Isso aqui são fasores que representam aquela componente espectral. Facilita a solução dos problemas. Ajuda a calcular a potência média. Você tem que lembrar que tem uma variação temporal por trás, que você obtém multiplicando por E elevado a J ômega t e tirando a parte real. Então, esses fasores que a gente estudou antes, para o campo elétrico, para o campo magnético, também vale aqui, a definição é a mesma. A única diferença é que isso aqui é um escalar e não um vetor. Mas isso aqui representa uma onda propagando na direção positiva, Z, ou seja, na direção da carga. Isso aqui é uma onda propagando no sentido inverso. E essas ondas, individualmente falando, estão ilustradas aqui, só que com uma linha muito clarinha. Você consegue observar, Kaique, essas linhas mais clarinhas? Sim, sim. Então, repara que você tem uma linha clarinha propagando na direção Z positiva e tem uma outra clarinha também propagando no sentido oposto. E as amplitudes dessas duas ondas, elas não variam. Elas não variam. Ó. Aqui a amplitude da onda incidente, aqui a amplitude da onda refletida. As amplitudes não variam. Até porque eu estou assumindo uma linha sem perdas. Se o K for complexo, essa amplitude vai variar. Mas aqui estamos, nessa figura, nessa simulação, foi assumido um K real. Linha de transmissão sem perdas. Só que a onda de tensão total é a soma das duas. E essa linha mais escura. Parece uma cobra, olha lá. Parece uma cobra rastejando. Você tem um batimento aí.
Mas como a intensidade da onda incidente é maior do que o da onda refletida, no final, a potência média propaga em que direção? A energia propaga em que direção? No final. O que você acha, Kaique? Z positivo. Ou seja, exatamente, alguma coisa está sendo absorvida pela carga, não é tudo, uma parte é refletida de volta, mas repara, tem um fluxo positivo do vetor de point, da parte real do vetor de point, na direção Z, na direção da carga. O que atravessa a seção reta na direção da carga é maior do que aquilo que atravessa no sentido oposto. E essa onda, repara, esse batimento define esse envelope aqui, ó, tá vendo? O envelope delimita a região de onde a intensidade dessa onda de tensão não ultrapassa. Ela oscila, mas sempre dentro dessa região limitada pelo envelope. Esse envelope, observe, ele não varia com o tempo. O envelope varia com a posição, mas não varia com o tempo. Esse envelope, na próxima aula, vai ser útil. A gente vai utilizar o conceito de envelope para definir um parâmetro muito utilizado em linhas de transmissão trabalhando com o sistema de comunicação, que é a taxa de onda estacionária. A taxa de onda estacionária, ou em inglês, Voltage Standing Wave Rate, o VSWR, em português TOI, ou ROI, em inglês VSWR, tem a ver com os valores máximo e mínimo desse envelope. Isso a gente vai ver na próxima aula. Tá? Aqui, vamos ver até o final da aula só o coeficiente de reflexão e entender que quando ele não é nulo, o fenômeno que ocorre dentro da linha de transmissão é algo ilustrado por essa figura aqui. Alguma pergunta? Não. Beleza? Então vamos definir e vamos manipular a equação e ver se a gente tira alguma característica interessante dessa fórmula do coeficiente de reflexão. Então, é uma definição. O coeficiente de reflexão, por definição, é a razão entre a onda de tensão refletida e a onda de tensão incidente. Consequentemente, o coeficiente de reflexão varia com a posição. Ele varia com a posição. Repara, essa exponencial, se você passar para cima, você vai passar com o sinal trocado, então aparece ó, menos J duas vezes KS. Aí você vai falar assim, mas como pode o coeficiente de reflexão variar com a posição? A potência não tem que ser a mesma? Se a linha de transmissão não tiver perdas, quanto vai valer o módulo dessa exponencial? Se o K for real... Oi, pode falar. Não, eu perdi o que você tinha falado, foi mal. Se a linha de transmissão não tiver perdas, K é real. E quanto vai valer o módulo dessa exponencial? Vai ser unitário. Ou seja, o módulo, se a linha não tiver perdas, o módulo do coeficiente de reflexão é constante. Ou seja, você pode calcular a potência que vai para a carga em cima da carga, em S igual a zero, ou em qualquer outra posição S. Porque entre uma seção reta e outra, não há perda. Então, o que atravessa de um lado tem que ser o mesmo que atravessa do outro. Viu como o conceito de conservação de energia é importante para resolver problemas? Então, tem hora que é importante pensar em campo, em vetor de point, em conservação de energia, fluxo, e tem hora que vai ser mais fácil utilizar os conceitos de tensão e impedância, né, para resolver os problemas. Então, por exemplo, dá para ver por essa fórmula, ó, quando a linha não tiver perdas, K é real, o módulo dessa exponencial é unitário, ou seja, o módulo do coeficiente de reflexão, a fase varia, mas o módulo, a amplitude, vai ser a mesma, não vai depender de S. Você pode fazer o cálculo da transferência de potência para a carga, ou em cima da carga, ou
lá atrás no gerador ou em qualquer posição ao longo da linha de transmissão. Porque de uma parede, de uma seção reta para outra, não há perda. Então, o que atravessa de um lado tem que sair do outro. Então, dependendo do enunciado, pode ser que seja mais fácil. Se por acaso a linha tiver perda, significa que a amplitude disso varia ao longo da linha. É lógico, porque entre uma parede e outra você perdeu, você dissipou potência por causa das perdas. A linha esquenta, tanto por causa da perda no condutor, como por causa da perda no dielétrico. Se a linha esquenta, o que entra para um lado é menor do que o que sai pelo outro, é maior do que o que sai pelo outro. E aí o módulo do coeficiente varia com a posição. Isso já está tudo aqui, ó. Essa informação está toda aqui. Bom, lá atrás a gente viu que V0 menos sobre V0 mais é igual a ZC menos Z0 dividido por ZC mais Z0. Que, por definição, é o coeficiente de reflexão quando S é igual a zero. Ou seja, isto daqui, ó, é o coeficiente de reflexão sobre a carga. O coeficiente de reflexão em cima da carga, quando S é igual a zero, é dado por essa razão. Se a carga estiver casada com a linha de transmissão, o coeficiente de reflexão é zero. Não apenas sobre a carga, mas em todo o espaço. Enfim, em todo o comprimento ao longo da linha. É lógico. Se não tem onda refletida lá na carga, não vai ser no meio do caminho que vai aparecer a onda refletida. A onda refletida não existe ao longo da carga, independente dela ter ou não perdas. Tranquilo? Então não se esqueça, esse termo é o coeficiente de reflexão em S igual a zero. A gente vai chamar isso de gama zero. Junto com essa exponencial, multiplicado por essa exponencial, esse é o coeficiente de reflexão ao longo da linha de transmissão, para qualquer posição S. Se você fizer o S igual a L, isso vai te dar o coeficiente de reflexão nos terminais do transmissor, nos terminais do gerador. Então, sobre a carga, S igual a zero, nós, ao invés de escrever isso daqui, a gente vai escrever isso como sendo gama zero. Então, a partir de agora, gama zero é o coeficiente de reflexão sobre a carga, e é dado por essa razão. Ó. Repare que é muito parecido com o que você viu na onda plana, que você já tinha visto em eletromagnetismo. Quando você tem uma onda plana incidindo normalmente, 0 graus, normalmente, na interface que separa um meio dielétrico do outro, lá aparecia eta1 ou eta2, né? Eta2 menos eta1 dividido por eta2 mais eta1. É a mesma coisa, só que aqui são as impedâncias características da linha de transmissão e da carga. Se houver casamento de impedância, esse coeficiente é nulo. Obviamente, se nós olharmos essa igualdade aqui, ó, obviamente a gente pode reescrever, aliás, usando essa definição aqui, perdão, aliás, minto, usando essa definição mesmo. E a fórmula da impedância que a gente viu anteriormente, a gente consegue reescrever o coeficiente de reflexão em função da impedância e vice-versa. Se eu não estiver enganado, é o que vem aqui embaixo. Não, observações, antes disso. Então, se a carga estiver casada com a linha de transmissão, então o coeficiente de reflexão é nulo. Já foi dito isso antes. Se houver um curto, repara, se houver um curto no final da linha de transmissão, o ZC igual a zero, o ZC igual a zero, e aí o gama zero vai ser igual a menos 1. O gama zero vai ser menos 1, e consequentemente o coeficiente de reflexão, ó, é dado por essa fórmula. Se o K for real, significa que o módulo do coeficiente de reflexão é igual a 1
independente da posição. Ou seja, tudo está sendo refletido para trás. Kaique, por que -1? Curto. Quanto tem que ser a tensão? 0. 0. -1 significa que naquela posição a onda incidente é igual a menos a onda refletida. A soma 0. Por isso que tem que ser igual a -1. Se fosse campo elétrico, não seria tensão nula, seria componente tangencial do campo elétrico nula. Campo incidente e o campo refletido tem que estar em oposição de fase para que a soma dê 0 da componente tangencial. Lá, em eletromagnetismo, componente tangencial nula. Aqui, tensão nula. E você está percebendo a equivalência que existe entre os dois conceitos. Próximo caso é o aberto. No aberto, agora o módulo de ZC vai para infinito, ou seja, isso daqui é desprezível perante o ZC. E, consequentemente, agora o γ0 é igual a 1. Sobre um aberto, quem é que tem que se anular? A tensão ou a corrente? A corrente. Então, para isso, o coeficiente de reflexão tem que ser unitário e positivo. Porque lembra que tem uma inversão no sinal da corrente. Quando você reescreve as amplitudes da corrente em função das amplitudes da tensão. Então, por causa da questão negativa, o negativo já está no sinal. Esse cara tem que ser unitário. E aqui está a fórmula do coeficiente de reflexão. Se não houver perdas, o módulo unitário, ou seja, toda a potência refletida de volta. Se o módulo for unitário, então significa que toda a potência é refletida. O V0 menos não é igual a V0 mais. São os módulos que são iguais. A fase não precisa ser igual. A fase vai depender da carga que tiver lá. Módulo de coeficiente de reflexão unitário não acontece só para curto e aberto. Você pode me dar outro exemplo de carga que vai gerar um módulo de coeficiente de reflexão unitário? Que outra carga ideal não absorve potência? Uma carga reativa pura. Indutância ou capacitância pura. Se você colocar um indutor perfeito ou um capacitor perfeito no final dessa linha, isso também vai gerar um coeficiente de reflexão com módulo unitário. Então, curto e aberto são casos especiais de cargas que têm essa característica. Outras também podem gerar esse módulo γ0, módulo de γ0 unitário. Indutâncias e capacitâncias ideais, puras, sem perda alguma. Agora sim, a observação que eu queria ter feito antes, né? Achei que ia ser naquela transparência, mas é agora. Então, para o cálculo da transferência de potência ao longo de uma linha de transmissão, a gente pode tanto usar o coeficiente de reflexão como o conceito de impedância. E o coeficiente de reflexão está relacionado com a impedância e vice-versa. Então, o que a gente vai fazer nessa transparência é mostrar a relação matemática entre esses dois parâmetros de uma linha de transmissão. Então, estou voltando lá atrás na fórmula da impedância. Ó. Isso aqui já foi visto hoje, na aula de hoje. Ó. Simplesmente aqui eu troquei as amplitudes da onda de corrente e 0, né, pelas da onda de tensão. Aqui o sinal de menos. Ó. Quando for um aberto, γ0 é 1, então automaticamente a corrente vai ser nula naquela posição. Mas voltando aqui, ó, o que nós vamos fazer agora é dividir
passar a onda de tensão incidente para fora em evidência. Então, repara que o numerador corta com o denominador, mas aqui, ó, vai ficar a razão entre a tensão refletida e a tensão incidente, que é o coeficiente de reflexão. Isso aqui é o coeficiente de reflexão, que a gente acabou de estudar. Só que no numerador aparece aqui com sinal positivo e aqui com sinal negativo. Então, esta última igualdade te dá a relação entre a impedância, função da posição, com o coeficiente de reflexão, função da posição. Então, esta equação te dá o ZS em função do γS. Com uma álgebra simples, você pode obter o γS em função do ZS. Então, essas são as relações, ó, entre a impedância e o coeficiente de reflexão. Ou seja, resolver o problema usando a impedância ou usando o coeficiente de reflexão, todos os dois trazem dentro deles toda a informação necessária. Aqui, ó, porque um é função do outro. Toda a informação contida no γS também está aqui dentro do ZS e vice-versa. Então, usar um ou usar o outro vai depender do tipo de problema que você está resolvendo, vai depender do enunciado. Ora vai ser mais útil utilizar a impedância, ora vai ser mais útil utilizar o coeficiente de reflexão. Nós vamos parar, deixa eu ver se tem mais alguma informação. Ah, tem aqui, ó. Quando a gente for definir a carta de Smith, a gente vai usar a impedância nesse ábaco, mas é a impedância normalizada, ou seja, o ZS dividido pelo Z0. Então, eu só estou antecipando que mais tarde, ao invés de usar ZS, vamos usar a impedância normalizada, e a relação entre a impedância normalizada e o coeficiente de reflexão é dada por essa equação aqui. Observe das últimas relações que, na realidade, o coeficiente de reflexão é relacionado à impedância normalizada. Essa é uma informação que vai ser útil mais adiante, na hora de resolvermos problemas com a carta de Smith. A carta de Smith é um ábaco que vai facilitar extraordinariamente a solução de problemas em linhas de transmissão. Só estou antecipando a informação a ser utilizada mais adiante. E agora sim, na próxima aula, a gente começa definindo a taxa de onda estacionária. É outro parâmetro também muito utilizado na prática para representar linhas de transmissão e resolver problemas envolvendo linhas de transmissão em sistemas de comunicação. Então, terminando a aula de hoje, alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Tudo certinho? Então eu vou parar aqui a gravação, só um momentinho. Eu vou daqui a pouco fazer o upload da aula